Pessoal, agora nós vamos fazer um resumo de organização administrativa, organização da administração. Como esse assunto ele envolve muito conteúdo, basicamente 2 aulas nossas, esse resumo vai ficar longo, tá? Mas ele vai ser fundamental para vocês. Vamos começar com a primeira parte, assunto que sempre despenca em prova, a diferença de desconcentração para descentralização. Sempre lembrando aqui, ó, desconcentração, você pode destacar o O ali, porque esse O é o que a gente utiliza para escrever órgão público. Então, isso aqui é fundamental. Se você entender que a desconcentração é um fenômeno que envolve os órgãos públicos, que o O que está ali em cima é o O de órgão, você já vai conseguir avançar bastante. Tá? Então, o que a gente tem que trazer aqui? Desconcentração é o fenômeno utilizado pela administração pública para instituir os órgãos públicos. Professor, o que é um órgão público? Órgão público é um centro de competências da administração pública que não possui a sua personalidade jurídica própria. Eu gosto de exemplificar com os órgãos do corpo humano. Você não vai ver um órgão simplesmente saindo por aí e firmando um contrato administrativo. O meu rim não pode firmar um contrato. Ele é só um centro de competência que está dentro de mim. Eu sou a entidade. Eu posso firmar um contrato. Agora, o meu rim não pode firmar. O meu rim tem as suas competências, mas ele sozinho não existe. Ele depende de mim. Então, um centro de competências sem personalidade jurídica própria. Como ele é um fenômeno interno, ele acontece dentro da mesma pessoa jurídica. Então, esse fenômeno aqui, ele tem a característica de envolver uma única pessoa jurídica. Somente uma. Só haverá uma pessoa jurídica dentro da desconcentração. Como o fenômeno é interno, está dentro de uma unidade da administração pública, a característica da desconcentração é a presença da hierarquia. Exemplo. O presidente da República está acima dos ministérios. Existe uma hierarquia ali. Nós falamos que nesse tipo de fenômeno existe a subordinação. Os órgãos superiores comandam os órgãos inferiores que estão hierarquicamente subordinados a eles. Esse é o resumo básico de desconcentração. Agora nós vamos chegar à descentralização. Descentralização, você destaca essas 3 letras aqui, ó, do ENT, que nós utilizamos para escrever a expressão entidades. Professor, o que é uma entidade? Entidade é uma unidade de atuação da administração pública que possui a sua própria personalidade jurídica. Então, cada entidade tem a sua própria personalidade jurídica. Esse fenômeno, então, de descentralização envolve pessoas jurídicas distintas. Portanto, uma diferença entre a descentralização e a desconcentração está na quantidade de pessoas jurídicas, já que aqui você terá necessariamente mais do que uma pessoa jurídica, ou seja, 2 ou mais pessoas jurídicas. Como esse fenômeno envolve diferentes pessoas, não existe hierarquia. Não existe hierarquia na nossa... Não deu certo aqui, só um segundo. Não existe hierarquia quando eu estou falando de descentralização. Não vai ter hierarquia. O que pode acontecer? Quando eu falo da relação entre a administração direta e a indireta, nós temos um fenômeno conhecido como vinculação. Então, por exemplo, uma autarquia normalmente é vinculada a um órgão da administração direta, mas ela não é subordinada, porque nós não temos hierarquia aqui. E quando nós vamos resumir as principais formas de descentralização, nós temos que lembrar primeiro do básico. Nós temos a descentralização política. O que é descentralização política? Descentralização política é aquela que quem faz é a Constituição Federal. Quando a Constituição Federal atribui competências aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, retira do poder central, que em tese seria a União,
e outorga aos estados, DF e municípios. Isso é descentralização política. Nós temos também a descentralização por outorga, também conhecida como descentralização técnica ou por serviços. A descentralização por outorga é aquela que depende de lei para criar ou autorizar a criação, e ela dá origem à administração pública indireta. São as nossas entidades administrativas, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. E, por fim, nós temos a descentralização por colaboração, também chamada de delegação. O que acontece na colaboração ou na delegação? Esse aqui é um fenômeno que vai depender de um contrato administrativo. Veja, não é uma lei, agora é um contrato. E às vezes até mesmo um ato administrativo. E esse fenômeno dá origem às concessionárias e permissionárias e até mesmo autorizatárias de serviços públicos, que são particulares que exercem o serviço público por meio de delegação do Estado. Esse é o resumo de descentralização e desconcentração. Agora vamos avançar. Já falei para vocês que a descentralização por outorga dá origem à administração pública indireta. E a administração indireta, a própria Constituição tem um comando que fala sobre a criação dessas entidades. E basicamente é formado pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Nós vamos falar sobre criação, natureza jurídica, atividades desempenhadas, responsabilidade civil e o regime de pessoal dessas entidades. Primeiro, começando pela criação. Quando eu falo da autarquia, você tem que lembrar que a autarquia é criada diretamente por lei. Então, quando a lei entra em vigor, a autarquia nasce. A natureza jurídica da autarquia é uma natureza jurídica de direito público, justamente porque ela é criada por lei, e a lei é um procedimento público. A autarquia é tipo o filho preferido, porque ela seguiu a mesma profissão dos pais. Sabe quando você tem 2 filhos? Aí os pais são médicos e um filho se torna médico. Aí esse aí é o filho predileto. O outro filho não quis ser médico, o outro filho quis seguir uma outra profissão. Aí, obviamente, que eles não terão a preferência dos pais. Então, a autarquia é o filho preferido, aquele que exerce as mesmas atividades do pai, ou seja, do pai e da mãe. Exerce atividades típicas, exclusivas de Estado. O regime de responsabilidade civil é de responsabilidade objetiva, ou seja, aquela responsabilidade que independe de dolo ou culpa. Se você não sabe o que é isso, só decora por enquanto, que em outro momento nós vamos explicar isso melhor. E o regime de pessoal, em regra, é o regime estatutário. Exemplo, os servidores dos ministérios, não vou pegar o ministério como exemplo, porque senão dá problema, o ministério é órgão. O servidor do INSS, que é uma autarquia federal, seguem a Lei 812, é um regime estatutário. Fundação pública, ela seguiu 2 caminhos, porque nós temos 2 categorias de fundação pública. Nós temos a fundação pública, que é igual a uma autarquia, que é chamada de fundação autárquica. A criação é por lei, ela possui natureza jurídica de direito público, o regime de pessoal é o regime estatutário. Então essa daqui, ela é igual à autarquia, ela só é chamada de fundação, mas é igual à autarquia. Tem uma outra fundação que a lei não cria ela. O que a lei faz? A lei apenas autoriza a criação. Então a criação é autorizada por lei. O que ela precisa para nascer? Essa daqui ela depende de um segundo passo, que é o registro do ato constitutivo. O que isso quer dizer? Que você vai pegar a autorização em lei, vai criar o estatuto dessa entidade e vai levar ele lá no cartório para o registro. Então, só quando você registrar o estatuto dela no cartório, ela nasce. Então, por isso que ela é de direito privado, porque é igual a criar uma entidade privada, com a única diferença que tem que ter a autorização legislativa prévia. Essa daqui, então, possui uma natureza jurídica de direito
privado. Professor, quais são as atividades desempenhadas pelas fundações? Bom, se ela é de direito público, ela pode exercer atividades típicas de Estado. Mas, genericamente falando, nós costumamos dizer que as fundações exercem atividade de interesse social. Tipo, algum programa de desporto, de educação, de cultura, seria uma atividade de interesse social nesse contexto. Responsabilidade civil das fundações, independente do regime, é uma responsabilidade objetiva. E se ela é de direito privado, o regime de pessoal é de empregado público, é um regime de CLT. Fechado? Tranquilo? Agora vamos falar das empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Primeiro ponto, você tem que entender que as empresas estatais, a criação é autorizada por lei e, consequentemente, ela possui natureza jurídica de direito privado. Então, a lei autoriza a criação, mas você tem o próximo passo, que é o registro do ato constitutivo. Natureza, então, de direito privado. E aí as empresas estatais se subdividem em duas categorias. Categoria número 1 é formada por aquelas que exploram a atividade econômica. Exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal explora a atividade econômica. O grupo 2 trata daquelas que são prestadoras de serviços públicos. Por exemplo, os Correios, a EBSER, que presta serviços hospitalares, são prestadoras de serviços públicos nesse caso. Então, atividade econômica e prestadora de serviço público. Isso é importante porque muda a responsabilidade civil. Se ela explora atividade econômica, o regime de responsabilidade civil é da responsabilidade subjetiva, que é igual a dos particulares. E se ela é prestadora de serviços públicos, o regime de responsabilidade civil é do tipo objetiva. E o regime de pessoal, em qualquer das circunstâncias, será o regime da CLT. Tá? Aqui eu estou passando rápido porque é uma aula de resumo, naturalmente. Fechar essa parte, vamos falar agora de características gerais da administração pública indireta. Aqui são características. O que eu vou falar aqui vale para a autarquia, vale para a fundação, vale para a empresa pública e vale para a sociedade de economia mista. Primeira característica é a observância do nosso princípio da reserva legal. Como assim princípio da reserva legal? O que eu estou falando para vocês aqui é o seguinte: para você criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia ou uma fundação pública, você precisará de uma lei específica. E aqui é lei propriamente dita, que na verdade será uma lei ordinária, seja para criar ou para autorizar a criação. No caso da autarquia, para criar. No caso das empresas estatais, para autorizar a criação. E da fundação pública, ela fica no meio do caminho. Isso aqui gera um princípio do direito administrativo, que é chamado de princípio da especialidade. O que isso aqui quer dizer? Quem define o que a entidade vai fazer, o fim dessa entidade é a lei. Então, por exemplo, a Petrobras atua na área de petróleo. Pode a Petrobras, simplesmente por decisão do seu presidente, do seu conselho, dizer que agora a Petrobras é um banco? Não, porque você estaria ferindo o princípio da especialidade. A Petrobras não foi criada para ser um banco. Próximo passo: as entidades administrativas, elas não são subordinadas. Não existe subordinação entre quaisquer entidades administrativas e os seus entes instituidores. Existe apenas a vinculação. Então, a Petrobras, o INSS, a Caixa Econômica, elas estão apenas vinculadas à administração pública, mas elas não são subordinadas. Todas as entidades da administração pública indireta possuem a sua própria personalidade jurídica. Por isso que aqui nós temos uma descentralização, porque elas possuem a própria personalidade jurídica, ou seja, possuem os seus próprios direitos e obrigações.
Se um motorista de uma autarquia atropelar um particular, você não vai processar, suponha que é uma autarquia federal, você não vai processar a União, você vai processar a própria autarquia, porque ela possui os seus próprios direitos, as suas próprias obrigações. E aqui eu vou colocar uma série de regras que se aplicam a todas as entidades da administração pública indireta. Todas elas estarão sujeitas ao que eu vou contar aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui a cor da minha caneta. Quais são essas regras? Todas elas têm que seguir os princípios constitucionais. Aqueles princípios expressos no artigo 37 da Constituição valem para todas as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundações, todas elas seguem aqueles princípios. Todas as entidades administrativas têm que fazer concurso público, tanto então para contratar os servidores estatutários, como para contratar os empregados públicos, conforme cada um dos casos. Todas elas têm o dever de licitar. A autarquia tem que licitar? Tem. Fundação pública tem que licitar? Também. Professor, mas empresa pública e sociedade de economia mista também tem que licitar? Sim. A diferença é que elas têm uma lei específica para isso. Então, autarquia e fundação seguem a 14.133. Empresa pública e sociedade de economia mista seguem a lei 13.303, que é o Estatuto das Empresas Estatais. Mas todas têm a obrigação de licitar. E todas essas entidades estão sujeitas ao dever de prestar contas. E, consequentemente, todas essas entidades se submetem ao controle do Tribunal de Contas competente. Então, por exemplo, o dirigente, o presidente da Petrobras, ele tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União. Ele pode ser fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, todas essas entidades, independente da natureza jurídica, têm que seguir os princípios constitucionais, fazer concurso público, licitar e também prestar contas. Essa é a parte comum, que vale para todas as entidades administrativas. Agora, eu vou começar a falar especificamente de cada uma delas. E vou começar falando aqui do filho preferido. Ou seja, eu vou começar falando aqui agora das nossas autarquias. O que você precisa saber sobre as autarquias? Bom, primeiro aquela parte inicial mais básica. Qual que é a natureza jurídica da autarquia? Natureza jurídica de direito público. Isso aqui nós já vimos. A autarquia, ela é criada por lei, ou seja, ela surge a partir da vigência da sua lei de criação. A lei entra em vigor, ela já pode, ela já possui a sua natureza jurídica. Além disso, as autarquias podem exercer atividades típicas, chamadas também de atividades exclusivas de Estado, com poder de império, por exemplo, estatal. Quando nós vamos falar do regime de pessoal das autarquias, nós já vimos que o regime de pessoal das autarquias é formado por servidores públicos. Então, nós chamamos eles de servidores públicos. Consequentemente, o regime de pessoal é instituído por lei. É o regime estatutário. No âmbito federal, por exemplo, eles seguem a Lei 812. Quando nós vamos falar do patrimônio, quando eu falo de patrimônio, eu estou falando basicamente dos bens de uma autarquia. O patrimônio da autarquia é formado pelos chamados bens públicos. E o que isso quer dizer? Que a cobrança dos débitos das autarquias acontece por intermédio do regime de precatórios. Se você processa uma autarquia e vence a ação judicial, você não consegue penhorar um bem da autarquia. Então o que você vai fazer? Você será pago por intermédio de uma fila. E essa fila acontece por meio daquilo que a gente chama de sistema de precatórios judiciais. Então vai ter que ter uma previsão orçamentária,
lá do recurso para poder pagar esse débito, porque não tem como penhorar. Os bens das autarquias, eles são impenhoráveis. Os bens das autarquias são impenhoráveis, então é um privilégio que as autarquias têm, que é a impenhorabilidade dos seus bens. Você não consegue submetê-los à penhora. Regime de responsabilidade civil das autarquias. João foi atropelado por um agente público de uma autarquia. Como é que ele vai cobrar essa dívida? Vai mover provavelmente uma ação judicial. E a responsabilidade civil da autarquia será do tipo objetiva, ou seja, o João não terá que provar dolo ou culpa do agente da autarquia. O outro ponto que eu vou colocar aqui para vocês agora é sobre a situação das agências reguladoras. Professor, o que são agências reguladoras? Volta e meia acaba caindo isso aqui em prova. As agências reguladoras, elas são conhecidas como autarquias em regime especial. Por que um regime especial? Qual que é a característica que faz das agências reguladoras terem um regime especial? É que a agência reguladora, primeiro pela atividade que ela desempenha, ela realiza uma atividade de fiscalização, de controle e regulação em determinado setor econômico. Esse é o papel da agência reguladora. Mas não é esse o principal, não é só a atividade que a gente olha. O que a gente olha para a agência reguladora é que os seus diretores, os seus dirigentes, eles possuem uma proteção, que é um mandato com prazo definido em lei, ou seja, um prazo fixo. Não dá para exonerar, simplesmente exonerar um diretor de uma agência reguladora. Então, se há uma treta entre o dirigente da agência reguladora e o presidente da República, por exemplo, o presidente da República não consegue simplesmente exonerar o dirigente da agência reguladora. Diferente das demais autarquias. Das demais ele consegue. O da agência reguladora não, porque ele tem um mandato com prazo fixo, o que gera essa autonomia da agência reguladora. Uma autonomia mais acentuada quando comparada com as demais agências, com as demais autarquias. E por fim, você também não pode confundir com as agências executivas. O que são agências executivas? Bom, as agências executivas, na verdade, elas podem ser autarquias, mas elas também podem ser fundações públicas. Então, elas são autarquias ou fundações, mas que recebem uma qualificação. O que isso quer dizer? Que a agência executiva é uma entidade já existente que é qualificada como agência executiva. A qualificação é como se fosse um título. Tipo, ela fez um doutorado, ela é qualificada como doutora. Só para a gente exemplificar aqui. Então, essa seria uma qualificação concedida a uma autarquia ou fundação já existente. Qual que é o objetivo dessa qualificação? O objetivo dessa qualificação é aumentar a autonomia dessa entidade, por intermédio de um documento que nós chamamos de contrato de gestão. Nesse contrato de gestão, você terá metas em troca da redução de determinados controles burocráticos, aumentando a autonomia da entidade. Esse é o nosso resumo sobre as autarquias. Vamos falar agora do próximo tópico. O próximo tópico é mais simples. Nós vamos falar aqui especificamente das fundações públicas. O que você precisa saber das fundações públicas? A primeira parte você já sabe. Fundação pública se subdivide em duas categorias. A primeira categoria é a fundação pública de direito público. A bem da verdade, essa fundação pública de direito público é igual a uma autarquia. Tanto que ela é chamada de fundação autárquica. O regime jurídico dela é um regime jurídico igual
ao regime das autarquias. Tudo que eu falei das autarquias vale aqui para as fundações públicas de direito público. Agora, quando nós chegamos às fundações públicas de direito privado, as coisas mudam um pouquinho. A fundação pública de direito privado, primeiro começa com a diferença básica, que é a forma de criação. A criação é autorizada em lei. Só que depois nós temos o próximo passo, que é o registro do ato constitutivo. Esse é o primeiro aspecto. Aspecto do regime de pessoal. Houve sempre uma polêmica sobre como que seria o regime de pessoal das fundações públicas de direito privado. O STF bateu o martelo, dizendo que o regime de pessoal dessas entidades é o regime da CLT, ou seja, eles serão empregados públicos, na visão do STF. Próximo passo, imunidade. Você deve se perguntar o seguinte: quando nós falamos das fundações públicas em geral, as fundações públicas possuem, as autarquias em geral, elas possuem aquela chamada imunidade tributária recíproca. Então, olha o que eu estou falando para vocês. As autarquias possuem uma imunidade tributária. Um ente da federação não pode instituir os tributos sobre o patrimônio, a renda de outra entidade. Então, por exemplo, se o INSS tem um prédio funcionando na minha cidade, não pode o município cobrar IPTU sobre esse prédio. Essa é a ideia da imunidade tributária. As fundações públicas de direito público gozam da imunidade. E as de direito privado gozam da imunidade também? Sim ou não? Responde para mim. Fundação pública de direito privado possui imunidade tributária? A resposta é sim. Elas também possuem imunidade tributária, seja de direito público, seja de direito privado. Essa é uma característica interessante. Quando nós vamos falar agora do regime de responsabilidade civil, a responsabilidade civil das fundações públicas, mesmo as de direito privado, também é do tipo objetiva. E para fechar, as fundações públicas de direito privado têm o dever de fazer licitação. Mas a dúvida é, qual lei que elas seguem? Porque veja que é bem definido o regime de licitação da administração direta, da administração autárquica e das fundações de direito público, que é da Lei 14.133. E é bem definido o regime de licitação das empresas estatais, que é da 13.303. E a fundação pública de direito privado segue a 14.133 ou segue a 13.303? Qual lei de licitações eles seguem? Bom, aqui eles vão seguir a Lei 14.133. Porque a 13.303 é só para as empresas estatais. Então elas são uma entidade de direito privado, mas que segue a mesma lei de licitações que os demais entes. Fechado? Show de bola? Agora podemos chegar ao nosso último grupo. Agora nós vamos falar de empresa pública e sociedade de economia mista. Quando a gente pega essas duas aqui, empresa pública e sociedade de economia mista, nós costumamos chamá-las em conjunto de empresas estatais. Tá? Lembrando primeiro aquela parte geral que nós já estudamos previamente. O regime dessas entidades, a natureza jurídica dessas entidades é uma natureza jurídica de direito privado. A forma de criação é autorizada em lei, mas depois nós temos que fazer o registro do ato constitutivo. Essa é a parte básica que eu já expliquei para vocês. Nós já falamos também sobre as atividades que elas podem desempenhar. Cuidado com isso aqui que eu quero trazer uma explicação extra. Eu já vi aluno achando que sociedade de economia mista faz uma coisa, empresa pública faz outra. Não. As duas podem ou explorar a atividade econômica. Vou pegar um exemplo. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, explora atividade econômica. A Caixa Econômica é uma empresa pública
que também explora a atividade econômica. Então veja que ser explorador da atividade econômica ou prestador de serviço público não é o que vai definir se ela é empresa pública ou sociedade de economia mista, porque tanto uma quanto outra pode ser exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público. Então essa não é uma diferença entre as duas, tá? Ambas podem ser exploradoras de atividade econômica. Vou colocar aqui um resumo, ó. E, exploradoras de atividade econômica. Mas elas também podem ser prestadoras de serviços públicos. O caso clássico são os Correios. Os Correios são empresas estatais que prestam serviços públicos. Vou colocar aqui como PSP. Agora vamos lá. Responsabilidade civil. Também já falamos sobre isso naquela tabelinha que nós trouxemos previamente. Quando um agente dessas entidades causa um prejuízo a um terceiro, nós vamos saber o regime de responsabilidade civil olhando a natureza jurídica da entidade. Se ela é exploradora de atividade econômica, ela segue o mesmo regime das empresas privadas. Por exemplo, se você vai processar o Banco do Brasil por um prejuízo que você sofreu, você terá que provar, a princípio, o dolo ou culpa. Da mesma forma como você faria se você fosse processar o Santander. Ou seja, o banco público é processado igual ao banco privado, porque eles são exploradores de atividade econômica. Por outro lado, se for prestador de serviços públicos, aí segue a regra que a própria Constituição Federal trouxe para essa situação, dizendo que o regime da responsabilidade civil é do tipo objetiva, ou seja, que independe de dolo ou culpa na ação do agente público. E por fim, o regime de pessoal, que é uma questão que a gente debate bastante aqui. Os empregados dessas entidades são regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Logo, eles se submetem à realização de concurso público. Porém, eles não são... É um regime meio misto, porque você tem uma regra de direito público, de ter que fazer o concurso, mas uma regra de direito privado, que é o regime da CLT. Mas ainda assim eles estão sujeitos a algumas regras de direito público. Quais seriam essas regras? Por exemplo, a mais importante delas, vedação à acumulação. Ou seja, um empregado de uma empresa pública, como regra, não pode acumular cargos, empregos e funções, salvo as exceções que a própria Constituição Federal traz. Salvo aquelas exceções, eles não podem acumular cargos, empregos e funções. Finalizado isso aqui, eu só preciso debater uma coisa com vocês. Vocês viram aqui várias regras comuns, mas talvez você esteja se questionando. Professor, mas como que eu vou saber qual que é a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? Eu vou falar para vocês que, a bem na verdade, elas são como irmãos gêmeos. Os irmãos gêmeos, eles são iguais em quase tudo, mas tem aquelas pequenas diferenças que só o pai e a mãe percebem, sabe? Então são 3 diferenças entre as duas. Quais são as 3 diferenças? A composição do capital, a forma jurídica e o foro competente. Composição do capital. Uma empresa pública somente admite capital público, ou seja, oriundo de uma entidade de direito público. A sociedade de economia mista admite a mistura de capital público com capital privado. Se você for na Bolsa de Valores, você consegue comprar ações da Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Então você consegue, particular, investir na Petrobras. Mas você não consegue chegar na Bolsa de Valores e comprar ações dos Correios, ações da Caixa Econômica, que são empresas públicas, porque elas só admitem capital oriundo de entidades da administração pública. Por isso que o capital é misto na sociedade de economia mista. Forma jurídica. Empresa pública admite qualquer forma jurídica. Sociedade limitada por cotas, seja o que for, inclusive sociedade anônima. A sociedade de economia mista tem que ser sociedade anônima. Ela tem que ser uma SA. Por isso que ela é uma sociedade. Então ela é uma sociedade, porque só pode ser SA, e ela é mista, porque ela admite capital público e privado, desde que o ente instituidor tenha a maioria do capital votante. E o foro competente? Essa regra só vale no âmbito federal, quando eu comparo uma empresa pública federal com uma sociedade de economia mista federal. Se eu comparar as empresas estatais dos estados e dos municípios, eu não vejo essa terceira coluna aqui.
Só na União a gente vê. O foro competente, a parte do judiciário que vai analisar as ações contra as entidades, no caso de empresa pública é na Justiça Federal, no caso da sociedade de economia mista é na Justiça Estadual. E com isso nós fechamos aqui o nosso resumo de organização administrativa, que é um tópico que você tem que ficar de olho, porque tem caído bastante em questões de concurso público. Até já!